Para Deus tudo já existe, tudo já é. Tanto é que muitas profecias estão acontecendo, esse desdobramento acontece. Então, Deus é atemporal, né? Deus já é, para ele já é o tempo. Para nós não, a gente está aqui no nosso tempo cronos, né? Na nossa cronologia temporal, no momento que a gente aprendeu a contar o tempo. Mas o tempo de Deus é eterno e para ele já é. Então, sei que eu vou encontrar com eles na eternidade, eu vou aproveitar aqui minha passagem na terra e fazer o bem, ser luz para esse mundo. Jesus fala isso, seja luz no mundo, sal da terra, né? Faça a diferença nesse mundo tão indiferente. Esse relato eu já ouvi algumas vezes, né? Pessoas na rua até pedindo a tua participação, falando: Glauber, você tem que ouvir o testemunho do Mastral, passar pelo que ele passou, e as pessoas com quem eu conversei imputam sempre como como se fosse uma punição, né? Uma punição divina, né? Eu acho até um pouco cruel acreditar nisso, porque, né? Tem algumas passagens bíblicas, né? E na vida a gente entendendo que foi provações, né? Sim, para você crescer, né? Mas aí quando você fala da tua família, né? Sim, é difícil, né? Sim. Tem provações mais simples, né? Queremos passar por provações mais simples. Então, agora, pode ser questões circunstanciais da vida, né? Que acontece, né? Mas como a tua história tem essa parte da seita, aí as pessoas veem um ambiente perfeito. Tem um link aí, né? Exatamente, para fazer a conexão, né? Mas você citou sobre profecias bíblicas, né? E sobre agendas e tal. A agenda ensinada ou apresentada na seita que você fez parte, ela tem relações com... A minha esposa tá me chamando de quê? Louco. Mas olha só o motivo. Eu vou entregar... Que você fez parte, ela tem relações com profecias da Bíblia? Ela tem relações com o texto bíblico? Como é que é isso? E trazendo isso para o que está acontecendo hoje, né? Não, tem relação sim, mas é claro que a seita tem uma abordagem diferente, né? Eles ressignificam muitos valores, criam conceitos em cima e preconceitos para justificar os fins, acabam justificando os meios, mais ou menos isso, né? Vamos subterfúgio. Então, hoje, claro, pegar Mateus capítulo 23, pegar a Bíblia mesmo, 3, 24, especialmente 24, Jesus ele fala exatamente, ele dá o parâmetro que nós estamos vivendo atualmente. Ele começa a falar da figueira, né? Quando os ramos da figueira estiverem verdes, né? Vai dar frutos, eu estou às portas. Então, e ele complementa, ele dá um dado temporal para isso. Quando vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então ele relata uma série de coisas que vão acontecer na geração. Uma geração bíblica tem 70 anos. Vou estribar na palavra de Deus, em Salmo 90:10, mais fácil para vocês localizarem. Tem outros versículos também, mas tem que fazer algumas contas. Então, 70 anos. A figueira é uma alusão a Israel, né? Ao Estado de Israel. Tornou-se Estado de 14 de maio de 1948. Então, 14 de maio de 2018, completou 70 anos, né? E a Bíblia também fala de sinais astrológicos, né? Fala muito sobre ligar a astrologia também. Foi através da astrologia que, por exemplo, o faraó descobriu o ano do nascimento de Moisés. Ou seja, o infanticídio no Egito não aconteceu quando Moisés tinha 5 anos ou 10 anos, mas no ano do seu nascimento. Isso é muito preciso, muito cirúrgico. Não tinha astronomia, era astrologia, que nem a alquimia precedeu a química. Então, eles tinham conhecimento astrológico, numerológico, e isso é ensinado nas seitas, né? Ensinado, digamos, pelos anjos caídos, colocado dessa maneira mais fácil, né? E a gente hoje chama de demônio, né? Muito mais simples, né? Anjo, demônio, as pessoas entendem mais fácil. Um time tal, outro time, né? Mas só que o anjo tem mais, né? O demônio tem menos. E então, nesse sistema, Jesus ele coloca uma linha temporal, 70 anos, e começa a dar relatos. Vai ter guerras, rumores de guerras, pragas, o amor vai ser esfriado, há uma série de elementos ali, e chama aquilo de princípio das dores, né? E nós começamos a observar, em 2018, Israel completou 70 anos, quem estava na presidência? Trump, 45º presidente norte-americano. Eles gostam muito da numerologia, cabalística e tal. Para eles o número 9 é muito importante, né? Por vários fatores aí, né? Quem me acompanha sabe, tem canais no meu canal do YouTube, tem vídeos que explicam melhor. Então, ele é o 45º presidente norte-americano, tem 4 dá 9. E bem no ano,
em 2018 ele era o presidente, né? E ele tem tantas coisas que ele fez, ele trouxe a embaixada americana para Jerusalém. E isso tem um desdobramento no mundo espiritual. Então 2018 passa a ser um marco. É claro, ele sai de cena um pouco, né? É ensaiado, uma jogada ensaiada, digamos, sai um pouco de cena, sai de campo, né? Deixa outra pessoa no lugar para algumas outras coisas poderem acontecer, né? Então a Rússia poder se mobilizar contra outros países, Ucrânia, por exemplo, né? Talvez agora alianças, né, militares sendo feitas, quer dizer, a Rússia se aliando à Coreia do Norte, coisa, o cara maluco, né? Se aliou com a Rússia, né? O Japão se aliando com a Filipina. Então, isso parece que estamos vendo de novo o mesmo cenário que começou na Segunda Batalha Mundial, né? Tem palavra que não pode usar, não pode, já sei. Então, aí foi o marcador temporal, 2018. Aí ele volta de novo em cena em 2025. Né? Eu creio que ele vai ser eleito novamente exatamente 7 anos depois. 7 anos depois ele volta em 2025. Né? E provavelmente ele já anuncia isso, ele vai trazer paz. Então Israel está sob ameaça hoje, né? Sob ameaça de grupos extremistas, tal. É importante pontuar, nada contra o Islã, contra o muçulmano, tem amigos muçulmanos, né? Nada contra uma linha de pensamento. Eu estou falando de linhas extremistas. Tem cristão extremista que julga todo mundo vai para o inferno, só ele é o santo puro que vai para o céu, né? E o primeiro está no inferno. Então a gente não tem que pautar nessa régua. Né? A régua de Deus é diferente da nossa medida. Ele vê seu coração, vê suas ações, suas atitudes, o que passa interior, né? Ele vê o que os olhos humanos não alcançam. Então eu vejo esse cenário geopolítico totalmente imitando, né, o mesmo ciclo, o mesmo padrão, e aí você tem elementos na grade aí a mais. Você tem doenças, enfermidades, né, globais. Antes a gente via regionais, né? Regionais, agora global, primeira vez, né? Nunca teve antes isso. Teve regional. Mas já teve, esse é outro termo, uma analogia que usa, né? Como é global, foi o primeiro, né? E vai vir outras ondas, obviamente, né? Hoje radiofrequência, né? Frequência, ressonância, agora que estão começando a fazer uma leitura disso e ver que, puxa, frequências e ressonâncias podem alterar a nossa psique, pode alterar o nosso campo magnético, o nosso cérebro, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações. Agora começam a configurar isso, mas isso é algo antigo. 2001, patentearam esse uso das frequências para manipular pessoas, inclusive com autorização para manipulação de forma subliminar, abaixo no seu limiar de consciência. Patente 2001. Né? Se você decora, ele está de Google, né? Colocar patente US, né? Falo mesmo, 65061. Somos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e nós temos uma mensagem. 65061 48, acho que B de bola 2. Aí patente, aí vai abrir uma patente de 2001, falando de frequências são usadas hoje, né? Modulam, e está em tudo quanto é lugar isso. E para isso é necessário preparar a nossa atmosfera, rastros químicos, né? Óxido de bário, óxido de alumínio, para reverberar ondas HAARP. Quando você monta o quebra-cabeça, o jogo, você vê que, poxa, isso aí sai da esfera de uma mera teoria, e você começa a ver eventos práticos aí. Então, quando eu fiz uma série no meu canal sobre adrenocromo, eu falei, isso aí não existe. Né? Daí, o próprio Putin fala publicamente isso é notícia, posso falar porque é notícia, falou que um dos motivos pelos quais ele atacou a Ucrânia foi que os ucranianos estavam subtraindo, né, crianças russas para experimentos, para extrair uma substância chamada adrenocromo que era vendida nos Estados Unidos, né? Então, especialmente para o grupo de Hollywood. Então, essa foi o próprio Putin relatou isso, ele explodiu lá um laboratório e tal. Então, você vê que isso é um fato que está ocorrendo nos bastidores, né? Então, essas mobilizações geopolíticas estão acontecendo, Israel ser atacado, quem imaginar que Israel ia ser atacado? Né? Tudo tranquilo, mas a revista Economist previu isso, como é que eles sabiam? Né? Acho que aconteceu agora 2023, mas a Economist bem anterior a isso, não lembro a data exata, mas já tinha lá exatamente o mesmo modelo utilizado para atacar Israel, mesma coisa, parapente, tudo, né? O Netanyahu lá no outro, parapente, igualzinho, falando sobre clima, você vê o capeta mexendo numa alavanca de clima, a capa de economia. Como é que eles sabem disso? Eles cantam a bola porque eles conhecem mais gente, tipo o Simpson. O desenho do Simpson é muito assertivo. Né? Como é que é assertivo? Porque eles conhecem uma agenda. Né? Então eles lançam, dá para mostrar, nós estamos no poder.
Só que não, é tudo uma permissão de Deus, porque essas coisas têm que acontecer. Às vezes as pessoas vão se aproximar de Deus por dois valores, ou por amor ou pela dor. Lamentavelmente, a maioria vai ser pela dor. E essa agenda, ela tá, você citou os CY, né? Essa agenda tá dentro desses ambientes secretos, né? Dessas seitas e dessas sociedades secretas. Chamam de elite global, elite mundial. E segundo o olhar deles, né, eles vêm de uma linhagem, de uma raça, né? De uma linhagem, assim como Jesus veio de uma linhagem, né? Raiz de Davi, leão da tribo de Judá, ele veio de uma linhagem, eles pegam uma linhagem profana. Então, segundo o pensamento deles, a forma de pensar deles, eles vêm de uma linhagem que é oriunda de Caim, filhos de Caim. Caim matou Abel, primeiro assassinato da história, né? E é interessante que não foi por causa de mulher, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de poder, né? Foi por causa de culto, por causa de quem agrada mais a Deus, quem está certo, quem está errado, inveja. É o desdobramento que a gente vê até hoje. Irmãos contra irmãos, né? Quando a coisa pegar mesmo, Deus vai perguntar para você, cadê teu irmão? Né? Você está aqui me adorando, mas o que você fez com teu irmão? Você falou mal do irmão, você apontou o dedo, não estendeu a mão, teve a oportunidade de abraçar e você repulsou. O que você fez com os talentos? Você está na linhagem de quem? De Caim? Pois é. Então, se ele trair, pega essa linhagem de Caim, e Caim teve filhos e filhas, e a Bíblia fala em Gênesis 6, isso é complementado melhor no livro de Enoque, o apócrifo de Enoque, especialmente a versão etíope, é mais completa, mais robusta, conta mais detalhes, que fala que anjos caídos, ou seja, demônios, né, copularam com mulheres terrenas e nasceram filhos, e nasceram gigantes, homens de grande estatura, mas também com muita inteligência, com muita sabedoria. Aí Deus pega, manda o dilúvio para acabar com eles, e o dilúvio é retratado em várias culturas pelo mundo, não é só ali na região palestina, no mundo inteiro. Você vai ver o dilúvio retratado no Tibete, né, em várias culturas pelo planeta inteiro, né, você vai ver retrato falando sobre o dilúvio, né? E de fato as civilizações antigas tinham um conhecimento muito, muito grande em relação ao nosso conhecimento. Como é que fizeram as pirâmides? Como é que fizeram Stonehenge? Como é que moveram aquelas pedras de 45 toneladas, né? Então eles tinham conhecimento arquitetônico, geometria, viam a Terra como sendo uma circunferência, uma esfera, já conheciam latitude e longitude, a posição das pirâmides é muito bem calculada, ela tem muitas informações matemáticas ali, fala muito, é um espelhamento da geometria sagrada, faz algo chamado geometria reversa, né? É o pentagrama, né? Pentagrama é um homem vitruviano de um lado, se inverteu, o bode no meio, e segundo algumas seitas, nomeia como a representação daquele que é o opositor. Né? Está falando do bode da expiação, tinham dois, né? Na Bíblia conta-se isso, livro de Levítico, um era solto no deserto, outro era sacrificado. Então esse que era solto dá liberdade, ideia de liberdade, né? Faz o que você quiser, né? Está tudo dentro da lei, está tudo bem, né? Familiar isso para gente. Sim. Né? Mas não, Deus tinha uma cartilha, uma regras, né? O Deus tem um conjunto de leis universais que não podem ser quebradas. Quando você quebra essa lei, você faz algo que o cristão costuma chamar de legalidade, né? Você saiu da lei, então agora você está fora da lei, agora eu posso atacar você, porque você não está enquadrado na lei, então eu posso te multar, posso te prender, eu posso dar uma carteirada, digamos assim, porque você não está dentro da lei, fazendo uma analogia com o nosso próprio sistema de leis. E é assim que hoje está funcionando. 2 produtos idênticos na minha mão. Um custou R$5 e o outro custou R$20.